Fala galera, bem-vindo ao canal Conhecimento Nunca é Demais. Eu vim fazer esse vídeo para falar sobre dois livros. Primeiramente, esse livro aqui, né? O Homem que Inventou Fidel, do Anthony de Palma. Ele escreveu sobre Herbert Matthews. Já eu explico. E falar também sobre esse livro aqui, ó, Fidel, o tirano mais amado do mundo. Bom, eu mostrei esses dois livros porque eu quero falar sobre um método. Um método esse que todos que querem ser verdadeiramente pensadores têm um senso crítico, né? Um senso próprio, crítico e coerente ele precisa aplicar. Que seria tese, antítese e fazer a sua síntese, né? Da tese e da antítese. Bom, o homem que inventou Fidel, né? Herbert Matthews, um correspondente, um repórter e correspondente do New York Times que conheceu Fidel, né? Conheceu, e eu digo conheceu mesmo, né? Teve com ele, fez entrevista com ele, passou uns dias com ele e ficou muito admirado com a ideia que Fidel vendeu dele, né? A imagem que Fidel vendeu dele. Eu digo vendeu porque Fidel ele era um cara mentiroso, né? Mentia bastante. Bom, na época, em 1952, havia um governador, um presidente chamado Fulgêncio Batista, que ele tomou o poder, né, em 1952. Ele ganhou de uma forma não democrática. E Fidel queria derrubar Batista. A revolução de Fidel era para derrubar Batista, tirar Batista do poder e trazer a Cuba novamente uma redemocratização. Então essa era a ideia a princípio de Fidel, né? Ou seja, uma ideia até, como que eu posso dizer, uma revolução legítima, né? Já que o indivíduo que estava lá era um cara corrupto e que não respeitava lei alguma, né? Fulgêncio Batista. Apesar de, na época, a economia de Cuba estava até indo bem, né? Por quê? Porque Fulgêncio Batista era um ditador, né? Um corrupto, porém ele era anticomunista. E por ele ser anticomunista, né? Eu estou falando que ele era corrupto tal porque aqui vai falar sobre isso. Estados Unidos fazia muitos negócios com Cuba e o pessoal, né, os governadores, o presidente na época dos Estados Unidos, apoiava o regime de Batista por ser um regime também anticomunista, né? Bom, enfim, não vou entrar nos detalhes. Mas Fidel queria derrubar Batista. Essa era a intenção a priori de Fidel Castro. E Herbert Matthews vendeu essa imagem muito positiva de Fidel. E eu falo que ele vendeu essa imagem muito positiva porque depois a gente vai ver que não é nada disso. E esse livro aqui, ele já vai falar o oposto disso, né? Seria a antítese, né? A antitese. A tese, primeiro livro, né? O Homem que Inventou Fidel, e a antítese. Esse daqui é Humberto Fontova, né? Ele nasceu em Cuba em 1956, se eu não me engano. Eu não li ainda, né? Eu só vi aqui algumas coisas, li algumas coisinhas. E ele fugiu de Cuba, do regime de Cuba, jovem ainda, garoto, fugiu com a família dele, Cuba, né? E eles se refugiaram para os Estados Unidos. Tal. Cresceu lá, estudou lá, e ele fala sobre o regime de Cuba com muita propriedade, já que ele viveu lá e fugiu de lá, né? Bom, então o que eu quero mostrar com isso? Tese, ou seja, uma imagem positiva, pelo menos a priori, né? Porque Fidel, assim que ele tomou o poder, né? Batista saiu do poder de Cuba. Uma das primeiras coisas que os rebeldes, né, seguidores de Fidel, porque não havia só a revolução de Fidel, havia outros movimentos também revolucionários que queriam a queda de Batista, né? A primeira coisa que eles fizeram, eles colocaram os opositores da revolução no paredão e fuzilaram. E Fidel, né, foi conivente com isso, totalmente. Tanto é que mandaram, né, um recado. Na época, Herbert Matthews não estava mais em Cuba. Né, ele vira e mexe viajava para Cuba, a hora estava em Cuba, a hora estava nos Estados Unidos. Ele pediu, né, não sei se foi exatamente ele que pediu, mas pediram para Fidel ordenar que parasse. Fidel falou que não, que era necessário.
Bom, daí você já começa a entender quem era Fidel. Outra característica que já demonstrava que Fidel era um cara muito autoritário, né, era que ele queria unificar os grupos, esses movimentos revolucionários que eram contra Batista. E ele dizia que o único que poderia ser líder desse movimento seria ele. Então ele não aceitava outro lugar. A princípio disse também que não tinha intenção, pelo menos isso logo no começo da história do livro, ele vai dizer para Batista, ele vai dizer para Herbert Matthews que não tinha intenção de entrar no poder, mas depois mudou totalmente. Aí onde eu estou aqui na altura do campeonato, vamos dizer assim, ele já se aproximou da União Soviética, né? Tinha ali do lado dele ali o Che Guevara e o Raul Castro, né? Raul Castro, irmão dele, tanto Che Guevara como Raul Castro sempre foram, né? Sempre assim, claro, aqui pelo menos no contexto aqui, eles já eram ali totalmente adeptos ao comunismo, né? E aqui vai dizer também que, de uma certa forma, Fidel foi influenciado por eles, né? Tanto por Raul Castro como por Che Guevara. Bom, enfim, então eu quis mostrar esses dois livros para vocês entenderem. Tese e antítese. Se você quer ser um pensador, um livre pensador, aquele que não vai seguir as massas e não vai comer pela mão de ninguém, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que buscar conhecimento. Buscando conhecimento tanto de um lado quanto do outro, ou seja, as duas vertentes, você vai ter um pensamento crítico a respeito de um determinado assunto e coerente, né? Então você não vai ser um palpiteiro, você não vai falar sobre algo que você não sabe. Claro que eu pretendo comprar pelo menos mais um livro sobre Fidel Castro, né? E eu também quero aqui notificar, eu comprei um livro aproveitando a Black Friday, comprei um livro na livraria do Nando Moura, talvez vocês conheçam aí, Nando Moura, é você que está assistindo, conheça Nando Moura, e eu comprei, olha o livro que eu comprei, O Verdadeiro Che Guevara, né, de Humberto Fontova, o mesmo que escreveu Fidel, o tirano mais amado do mundo. Então esse cara fala com muita propriedade tanto sobre Fidel quanto sobre Che Guevara. Então fica aí a dica, tá ok? Tese, antítese e faça sua síntese. Porque só assim você vai ser um pensador ou uma pensadora livre e ter opinião própria, né? E não viver numa bolha. Tipo, por quê? Qual o motivo, razão e circunstância que alguém vai de alguma forma achar que esse cara é um indivíduo legal? Pois bem, o cara que vendeu a melhor, vamos dizer assim, a imagem mais positiva, ou tentou vender depois, ele foi constrangido. Fidel tem uma parte que Fidel, numa reunião, diz que mentiu para ele a respeito da quantidade de guardas que ele tinha. Ele achava que tinha, o Herbert Matthews achava que ele tinha, sei lá, tantos guardas, mais de 100 guardas lá. 100 guardas não, 100 rebeldes com ele, né? E na realidade ele tinha apenas 18. Então o cara era... E ele se vangloriava. Tinha um rifle, telescópio tal. Ele era um cara muito prepotente, né? Mesmo ali no comecinho, quando ele dizia que queria a redemocratização de Cuba, ele já era um cara com características bem... como um déspota, né? Um futuro déspota aí. Um cara bem autoritário. Não aceitava ninguém no lugar dele. Enfim, galera, então fica a dica aí. Tese, antítese e síntese, né? Vamos estudar, vamos buscar conhecimento para que nós não venhamos ser apenas palpiteiros. E depois que eu terminar de ler esse livro, vou ler o Tirano, Fidel, o tirano mais amado do mundo. Depois eu vou ler um livro sobre Che Guevara. Beleza? Fica aí a dica aí e um abraço a todos. Até a próxima.